Professor James Bauer é especialista em superaprendizagem, tem recorde em leitura dinâmica, está participando agora dos Incríveis da National Geographic. O que é a leitura dinâmica? A leitura dinâmica é a capacidade de abarcar o maior número de informações e ser capaz ainda de dar a elas a interpretação conveniente para que você consiga, de uma forma seletiva, armazenar e usar no seu trabalho, no seu dia a dia e naquilo que você mais necessita, até mesmo no seu emocional, com a sua família, no seu universo. Qualquer pessoa pode ler rapidamente? Qualquer pessoa pode ler, mesmo que não fale. É possível, por exemplo, alfabetizar bebês, mesmo que ele não fale. É possível que você, mesmo que não tenha a visão, faça em braille. É possível que mesmo por exibicionismo consiga fazer com um livro de cabeça para baixo. E é possível que você leia também em alta velocidade em qualquer idioma, contanto que você esteja alfabetizado nele. James, qual é o tempo normal de uma pessoa para ler uma página de um livro, por exemplo, com uma fonte razoável? Geralmente uma pessoa leva entre 2 a 3 minutos para ler um texto. O problema é que nem sempre se lembra. A grande maioria, para entender o texto, lê 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. E o que dizer do sono? Tem gente que lê tão mal que até já lê deitado. Caso haja sono, já está preparado para a atividade. Alguma dica para a gente ler mais rápido e assimilar um conteúdo percentualmente maior? A primeira dica vai ser o condicionamento do globo ocular. É importante treinar os olhos, flexibilizar esses nervos para que você consiga navegar, para que seus olhos passem nas linhas. E você fará isso usando um aparelhozinho muito conhecido na área da música, que é o metrônomo. O metrônomo vai gerar uma série de batidas, uma série de toques com o mesmo intervalo de tempo. Esse aparelhinho simples aqui, desde a época de Chopin, Mozart, Sebastian Bach e dentre outros compositores da música clássica. Mas basicamente, quando você ouvir esse toque, você vai olhar para um dos lados, tec para um lado, tec para o outro. Mas é claro que quando você começar a ficar craque, vai ficar um pouquinho mais rápido. Treinando esse exercício tanto na horizontal, quanto na vertical e quanto nas diagonais, você vai permitir um desempenho de 20 a 50% superior no que diz respeito a qualquer tipo de leitura, seja ela leitura técnica, seja ela leitura de entretenimento ou ficção. Este é um exercício para treino, não para o ato de ler. Exatamente. Então, depois, em que esse exercício é usado na leitura? É claro que, assim como os músculos, os olhos também podem entrar em condicionamento. E é claro, se nós temos aqui uma sequência de palavras, é possível, usando o mesmo aparelho, condicionar-se para perceber e entender as palavras. Neste caso, é claro, com a velocidade bem mais desacelerada. E o exercício é simples. Cada vez que você experimenta esse toque, cada vez que você agora experimentar esse toque, você vai tentar cumprir a linha da página do livro. E é claro, quanto mais você treina, mais sortudo você fica. Ou seja, vai ficando mais fácil, essa é a frase de um grande pensador estrangeiro, mas quanto mais você treina, quanto mais treinar, mais fácil vai ficando. E é claro, quanto mais velocidade você obtiver, menor será a sua dispersão, melhor estará o seu vocabulário, e aí, é claro, no todo soma-se compreensão, memorização e qualidade de vida. Esse é o objetivo. Então, ler, por exemplo, um livro como você lê, 200 páginas em 15 minutos, é treino? Qualquer um pode fazer? Treinamento. Eu comecei a procurar essas técnicas justamente porque não conseguia ler tudo o que eu queria ler. E hoje, é claro, eu tenho uma facilidade, porque, é claro, tudo que você treinar por 20, 25 anos, é impossível ficar ruim. Então foi isso que eu fiz, eu treino há 25 anos. Bom, então o livro, eu estou aqui já fazendo meus exercícios do globo ocular para um lado e para o outro. Vertical, diagonal.
Tá, e aí vou ler cada tec daquele, esforço extra é tudo que você faz além daquilo. Essa frase aqui é num tec. Isso. Depois eu vou acelerando isso aqui. Vai acelerando. Mas é claro que existe um universo de dicas, não é? E é claro, como o nosso tempo é diminuto, a gente explica aí o que é de mais importante. Mas é claro, se tivermos outras oportunidades, a gente pode depois passar mais algumas dicasinhas. Então, treinado, lê-se rapidamente e para a pessoa memorizar, assimilar, qual é a dica? Existem várias, desde a nutrição cerebral, desde a capacidade de associação. Perguntaram a Einstein uma vez onde ele anotava as coisas que ele ensinava e ele respondeu: eu anoto direto no cérebro. E ele tem um pensamento universal, clássico, que diz: a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque quando você consegue imaginar, você memoriza melhor. Quando você consegue criar imagens, produzir isso em movimento, cor, tamanho, ajustar isso num quadro, você memoriza com muito mais qualidade. Essa é uma das técnicas. Uma outra técnica da memória, por exemplo, é tomar água. A maioria não toma nem a quantidade de água, nem pura e nem hidrolisada, ou seja, água, enfim, existe uma série de outras tecnologias que falam sobre memória, desenvolvimento pessoal, incrementação no que diz respeito a aprender. Porque quando Diderot e D'Alembert editaram a enciclopédia, a sua maior dúvida não era como aprender, mas sim o que é importante aprender. Será que é história, geografia e biologia? Hoje não, você se inscreve num concurso e está lá tudo mastigado. Se você aprender isso aqui, a vaga é sua. Mas o problema é hoje conseguir aprender tanta coisa num curto espaço de tempo. A internet atrapalha esse aprendizado, essa memorização ou independe? De forma alguma. Quando o Diderot, ainda citando, e D'Alembert publicaram a enciclopédia, era possível resumir em alguns livros todo o conhecimento do planeta Terra. Isso já não é mais possível com o papel. O papel é perecível. Já o Google, em especial o Google científico, é capaz de unir e juntar informações que se multiplicam a uma velocidade extraordinária. O volume de informações no planeta dobra a cada 80 dias. Já pensou se dependêssemos da gráfica de Gutenberg para armazenar isso tudo em papel? Agora, esse livro, por exemplo, Meditações para Mulheres que Fazem Demais. Eu queria que você mostrasse como você lê. Sem dúvida. A rapidez com que você lê. Uma pessoa leria uma página dessa em quanto tempo? Tá, uma pessoa sem nenhuma técnica levaria aqui pelo menos uns 2, 3 minutos. Mas o problema não é nem ler, o problema é depois saber o que está escrito. Mas na palestra aqui, quem é que marca para nós? Podemos marcar aqui. Mas é só no estalo de dedo, né? Quando isso é valendo, eu começo. Valendo. Ok, ó. Tá bom. Deu o que? Uns 8 segundos. O texto ele fala que quando nos preocupamos com alguma coisa, a tendência é cuidar. Nós obviamente começamos a rodear aquilo, há uma vontade de dedicar, há uma vontade de descobrir. E o texto ele fala sobre essa relação. Apesar do mundo ter inventado coisas religiosas, filosofias e uma série de outros padrões, o homem continua querendo amar. Mas no último parágrafo ele vai dizer que a maior capacidade do amor é permitir-se amar. E agora eu notei que você percorre o livro rapidamente e você volta. É um reforço? Quando lemos apenas em casa, para nós, não há tanta essa preocupação da cobrança, mas quando temos uma pessoa do seu gabarito ao lado, ficamos aí, né, em tentar memorizar detalhes, como por exemplo o do 7 de junho, que está bem no cabeçalho. Essa foi eu vi também. Para a gente finalizar, eu queria que você me contasse o que é exatamente esse desafio dos incríveis. Os incríveis têm a proposta de procurar pessoas que tenham um dom especial. Então, nós tivemos lá pessoas que memorizam grande quantidade de informações, outros têm habilidade, por exemplo, para cheirar, outras com
tátil, tinha uma contorcionista que fazia coisas maravilhosas. Então é pegar o cérebro. O Dr. Gardner, prêmio Nobel em inteligência, provou que o ser humano tem pelo menos 7 inteligências. Então a proposta dos Incríveis, já na segunda edição, seria pegar pessoas que se destacam em uma dessas inteligências, ou seja, na motora, ou na linguística, ou também na de expressão corporal, e mostrar isso para o público, mostrar que somos bem mais do que podemos. E qual foi o seu desafio? O meu desafio foi leitura, ou seja, percepção, memória de curto prazo, ou seja, capacidade de percepção fotográfica. O meu desafio foi tentar ler 10 páginas em 2 minutos e depois tentar falar o que está escrito ali com qualidade. Foram feitas perguntas ali para mim, para que eu mostre, é claro, a minha habilidade. E qual foi o resultado? Leu em quanto tempo? Esse resultado a gente foi proibido por contrato para manifestar lá os detalhes. Mas são 16 concorrentes e eu espero que em breve seja editado, né? Então isso foi nos privado lá no caso. E onde foi esse desafio? Isso foi em São Paulo, né? Foi na capital. Então nós estivemos lá com um grupo no hotel e foi muito gostoso. Só brasileiro? Sim, só brasileiros, mas existe a versão latina e existe a versão da Holanda e existe a versão também, o The Brain, que é uma versão americana. Quando a gente tem essa resposta? No ano passado, esse programa foi exibido no mês de novembro, mas como já gravaram, já próximo do final do ano, eu acredito que lá para fevereiro, no máximo, isso já esteja no ar aí para todos assistirmos. Aí você pode ter o título do homem que memoriza, que tem a memória maior do mundo ou a leitura mais rápida do mundo? Para leitura eu não conheço ninguém que faça, mas cada um lá apresentou uma característica. Por exemplo, teve um rapaz que memorizou os 50 dígitos, teve uma outra que fez um contorcionismo entre os lasers, teve uma outra que sentia 1000 cheiros diferentes de perfumes e fragrâncias do mundo inteiro. A minha foi só leitura. Mas entre aqueles que estavam participando com a leitura, acho que eu fui bem selecionado. E a gente acaba aqui com mais uma dica dos exercícios dos olhos. Vamos terminar mostrando de novo? Dá para fazer inclusive o círculo lá, né? Vamos lá. Sim, dá para fazer primeiro uma brincadeira com um círculo lá, olha só. Esse exercício ajuda muito os olhos. Mas será que a gente poderia dar uma pinceladazinha só de dois dígitos e um mês? Eu estarei dia 16 agora, desse nosso mês, das 9 da manhã até o meio-dia, no Clube dos Previdenciários. Se você quiser dobrar sua capacidade de ler e memorizar, dia 16 de novembro, das 9 ao meio-dia, eu garanto, você dobra a tua capacidade, franca entrada, totalmente grátis, você só precisa colaborar com 1 quilo de alimento não perecível. E tá aí no vídeo, e a gente encerra querendo que você melhore muito. E eu vou ficar aqui tentando exercitar o globo ocular. Eu agradeço a oportunidade, pessoal. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro.